Fala pessoas, estamos aqui em mais um Giro do DP Channel. Esse é o Giro 13º, né? O Giro 13 do nosso canal. Hoje, acho que vocês já perceberam, né? Eu tô sozinho. Era pro Diego participar comigo, mas ele foi pra Argentina, acompanhou o time lá. Não deu muito pra gente se combinar de horários e de conexão de internet, então acabou não dando muito certo. Eu vou fazer sozinho aqui, mas na semana que vem o Diego tá de volta e a gente fala mais juntos sobre o Red Bull Bragantino. O giro de hoje eu vou falar mais sobre o empate contra o Vélez, né, pela Libertadores, e falar um pouco também sobre o jogo que acontece no domingo, para quem tá vendo o vídeo provavelmente amanhã ou hoje, contra o Atlético Goianiense. Então, para começar, a falar do empate contra o Vélez, o jogo lá na Argentina. O Bragantino conseguiu, acho que, um ótimo resultado, mas teve uma partida muito oscilante, né? Acho que acertou em muitos pontos, mas errou em muitos outros, né? Mostrou que pode fazer como equipe, que, usando bem o coletivo, tendo jogadores que podem ser importantes, como o Ítalo foi de novo agora fazendo 2 gols, né? Ele já tinha feito um gol no primeiro jogo da Libertadores, agora fez mais 2. Tá com o início de Libertadores muito bom. E o time muito coletivo, né? O primeiro gol é uma jogada muito bonita, assim, de um jogo coletivo que funciona completamente, de um trabalho que tem bastante tempo, de ideias, de conceitos, tudo bem estabelecido naquele lance. Você vê o time tocando 21 passes, né? 9 jogadores participam da jogada, só o Johan e o Sorriso que não tocam na bola. Como o Bragantino dá a saída de bola, o time do Vélez nem toca na bola e ela termina no gol do Ítalo, já ali com poucos segundos de jogo. Só que o que acontece é o seguinte: o Vélez no jogo, acho que na estratégia, funcionou melhor que o Bragantino. Porque o Vélez fez uma marcação individual na saída de bola do Bragantino e principalmente a marcação que fez em cima do Jadson, colocando um jogador para ficar exatamente na posição onde ele estava marcando ali, que é uma das saídas do Bragantino, o Jadson, uma das principais. O tempo todo, o jogo do Bragantino ficou complicado, porque o Bragantino não conseguia sair jogando direito. E algumas vezes que tentou forçar o passe no Jadson, perdeu a bola e gerou um contra-ataque para o Vélez. O Vélez foi aproveitando, foi chegando nessas jogadas e também na bola parada. Principalmente na primeira etapa, o Bragantino errou bastante em lances de bola parada. Nesse jogo, ele marcou praticamente só em setor, né? O lance do gol, que acontece um pouquinho depois que o Bragantino faz 1-0, ainda lá com 8 minutos de jogo. É um lance em que todos os jogadores do Bragantino estão parados em marcação por zona, só que ali entre o Aderlan e o Ortiz aparecem 2 jogadores. Um deles é o De Los Santos, que acaba fazendo o gol. Então eu acho que o Bragantino errou um pouco nisso, principalmente nas bolas da segunda trave, acho que faltou uma marcação um pouco mais apertada ali. Isso acabou atrapalhando também, porque o gol do Vélez, apesar de criar bastante em contra-ataques, só saiu nessa bola parada, que foi o gol do empate. Daí eles fazem o gol ali e continuam andando no jogo ali depois daquele jogo. O primeiro tempo, acho que é quase todo do Vélez depois do gol do Bragantino, que é praticamente no primeiro lance. E daí no segundo tempo, acontece um problema grande ali, que é uma falha bem feia ali do Clayton, né? Eu falei na semana passada aqui que o Clayton, apesar de não ter falhado no último jogo, tinha ido mal em alguns cruzamentos e tinha furado algumas bolas em cruzamentos. Eu falei isso no giro da semana passada. E ele falhou de novo nessa jogada, só que essa foi pior, porque ele acabou falhando, a bola bate no Natan que não esperava que a bola fosse chegar nele e acaba saindo gol. Ali logo no comecinho, primeiro minuto do segundo tempo, 2-1, Bragantino tem que tentar achar um espaço, né? Tem que ir atrás do gol para pelo menos empatar. E vai. O que o Bragantino faz? O Vélez no segundo tempo, até por ser segundo tempo, dá uma diminuída na pressão, mas continua marcando individual, tanto que o Jadson segue com uma marcação individual. Só que o que acontece? O Bragantino consegue entender melhor como sair dessa marcação. Tanto que o gol que faz do empate é uma jogada em que o Léo Ortiz vai avançando e vai avançando na direção do Jadson e do marcador dele. Isso força com que o marcador dele saia na direção do Jadson, saia do Jadson e venha marcar o Ortiz, né? Nessa, o Jadson dá um passinho pro lado, recebe a bola, adianta a jogada, chega na linha, ele cruza e sai o gol do Ítalo. Acho que essa jogada tem muito de um pouco de como o Bragantino precisava fazer naquele momento para tentar sair da marcação do Vélez. Ali deu certo, ali foi uma boa leitura do Ortiz.
Eu fiz uma análise desse vídeo, botei no Twitter. O Ortiz até retweetou o meu post desse lance, né? Então eu acho que foi um lance interessante ali que deu para entender um pouco do que o Bragantino ia precisar fazer. Eu acho que até pensando nisso, o Barbieri troca, logo depois que sai o gol, o Jadson pelo Lucas Evangelista. A ideia ali acho que era ter uma melhor saída com o Evangelista que tem um passe um pouco melhor que o Jadson. Só que o que acontece é que logo depois o Aderlan é expulso, né? Eu acho que o árbitro foi um pouco rigoroso, atrapalhou um pouco o andamento, atrapalhou completamente o andamento do restante da partida, mas eu acho que ele foi rigoroso ali. Acho que dava pra ter aliviado, entre aspas, em um ou outro amarelo, mas é do jogo. O árbitro quis dar mais cartões, deu, acabou expulsando o Aderlan e o Bragantino com a menos se viu enrascado no jogo, né? Porque estava jogando fora de casa, era um jogo complicado e acabou escolhendo por fechar o time mesmo e garantir o empate. Fez uma linha de 5, uma linha de 4 e só. É um 5-4-0. Não foi o 5-5-0 do Atlético de Madrid, até porque não tinha 10 jogadores na linha para fazer isso, mas foi um 5-4, né, e para segurar o time do Vélez. E eu acho que nesse momento, acho que foi um momento bom da defesa do Bragantino. Acho que foi o melhor momento defensivamente do Bragantino no jogo. É porque, na verdade, o Bragantino estava dando espaço para o Vélez quando tentava atacar, não conseguia e levava um contra-ataque. Daí nessa o adversário criava uma boa chance e levava perigo o gol do Bragantino ou em bolas paradas. Nesse final de jogo, o Bragantino não fez tantas faltas e conseguiu fechar bem o meio da área. O Prato e o Sousa ficaram os dois centroavantes ali tentando buscar espaço, né? O Vacari colocou o Sousa no final para ser mais uma referência na área, mas o Bragantino se defendeu bem. Acho que o Ortiz foi muito bem nesse final. O Lancândido foi bem virando um zagueiro ali pelo lado esquerdo e o time conseguiu se segurar bem. Acho que no final das contas o resultado é muito bom porque você empata fora de casa, ainda mais nas circunstâncias que foi, terminando o jogo com um a menos, e já faz 4 pontos. O Estudiantes não ganhou do Nacional fora de casa, então também tem 4 pontos. Então o Bragantino ele pode fazer duas coisas. Ele pode ir para a rodada final, empatar com o Estudiantes, ficar em segundo do grupo, mas ter 3 jogos ainda na rodada de volta, com 2 deles sendo em casa. O que faz com que se o Bragantino ganhar os 2 jogos em casa, tá meio que praticamente classificado, porque vai ter bastante ponto e vai ter uma classificação muito boa para poder avançar. Agora, se ganhar os Estudiantes, então, que vai ser a coisa mais difícil, está praticamente classificado e até talvez até em primeiro. Claro, seguindo essa sequência de resultados e de atuações, né? Mas eu acho que o jogo contra o Estudiantes é o mais difícil do grupo. O Estudiantes parece ser o adversário mais difícil para o Bragantino. É um jogo muito complicado num estádio em que tem uma pressão maior do que tem a do Vélez. O estádio lá em La Plata, do Estudiantes, tem uma pressão muito maior do que tem a do Vélez, então acho que é um desafio mais difícil para o Bragantino, que vai ter que se desdobrar no jogo para tentar vencer o adversário, que é muito bom no jogo direto, no contra-ataque, agressividade. Se o Bragantino teve dificuldade em contra-ataques contra o Vélez, vai ter ainda mais contra o Estudiantes. Claro que é uma coisa que o Bragantino pode ajeitar, acertar e melhor nesse jogo. Agora eu queria destacar alguns jogadores que o Bragantino tem, né? E algumas jogadas que o Bragantino tem feito. Primeiro falar sobre os jogadores, destacar o Ítalo e o Elinho. O Ítalo primeiro que parece que agora ele realmente entrou na temporada, está sendo o Ítalo que sabe fazer gol, que sabe encontrar espaços. O Bragantino no jogo finalizou 5 vezes. Duas são 2 chutes absurdamente longe, né? Um chute do Johan atrás do meio de campo e outro do Ortiz mais ou menos ali na intermediária. 2 chutes que não acertam nem o gol. E depois você tem mais 3 jogadas dentro da área. E os 3 chutes são do Ítalo, né? Os 2 gols e um chute dele meio caindo assim que foi para fora. Então o ataque do Bragantino nesse jogo foi ruim, né? Foi fraco o Bragantino. Criou pouco na frente, mas quando criou, criou com o Ítalo, né? Então é importante ter um centroavante que conheça o caminho do gol. O Ítalo conhece e é importante ter ele voltando a fazer gol. Outro jogador que eu vou destacar é o Elinho, porque eu acho que ele evoluiu muito nessa temporada em alguns aspectos. Eu acho que ele ainda erra muitos chutes, né? Ele chuta bastante de fora da área, mas está errando muito. Acho que ele precisa afinar um pouco melhor esses chutes. Mas ele está sendo muito importante sem bola, né? Eu acho que ele está mais ligado no jogo, tem roubado mais bola para contra-ataque, tem roubado mais bola que inicia jogadas ali de perigo. Sabe aquela jogada de contra-ataque que ele chega, dá um toquinho, desarma o adversário e começa um contra-ataque? Ele tem feito isso.
Ele tem entendido melhor aonde passar numa jogada de progressão, tem tocado mais rápido na bola e tem ido muito melhor nesse sentido. Então acho que ele está evoluindo como jogador. Não dá para dizer que ele vai ser o titular do Bragantino, porque ele tem jogado bem, principalmente do lado direito, onde tem o Arthur, né? E o Arthur é o melhor jogador do Bragantino, então ele vai jogar quando voltar da lesão. E daí resta saber se o Elinho vai para a esquerda ganhar a posição do Sorriso, acho que ele está jogando um pouquinho melhor que o Sorriso, ou se ele vai continuar sendo o jogador do lado direito, reserva do Arthur para quando o Arthur não puder jogar. O Cleiton, no sentido positivo, os jogadores do Bragantino, acho que o Cleiton nem precisa dizer muita coisa, acho que o Cleiton continua sendo aquele goleiro que faz ótimas defesas, consegue ser importante em alguns jogos, mas em alguns momentos tem umas falhas fora do comum, assim, muito ruins, né? A falha desse lance é muito ruim. No ano passado fez isso algumas vezes, ainda mesmo no período bom dele. Pela seleção ele também teve lances assim, tanto que ele não foi para Olimpíadas. Então eu acho que ele ainda é um goleiro que dá alguns momentos de branco na cabeça e faz uma jogada muito sem sentido, como foi esse lance e prejudicou o jogo, né? Acho que o Bragantino, entrando naquele segundo tempo empatado, podia avançar no jogo e talvez até ganhar o jogo. Com esse erro, acho que acabou atrapalhando demais a partida. Falando de outra questão que o Bragantino tem feito bastante bem, eu já falei um pouco sobre isso aqui, é que o Bragantino tem feito muito gol de cruzamento, né? Com a bola pelo alto. Dos últimos 10 gols, 7 foram de cruzamentos, e dos últimos 17, 14 foram de cruzamentos. Cruzamentos pelo alto, né? Nesse jogo os 2 gols foram assim. Então acho que o Bragantino encaixou muito bem esse tipo de jogada e tem encontrado muitos gols assim. Acho que é das melhores qualidades diferentes que o Bragantino tem nessa temporada e está evoluindo bastante nesse sentido. Acho que não tem problema nenhum em você cruzar as bolas, desde que você saiba o que você está fazendo. E o Bragantino está sabendo e está fazendo muito gol assim. Agora, passar uma informação: o Bragantino nessa semana contratou o zagueiro Kevin Lomônaco, jogador da Argentina, de 20 anos, chega do Lanús, ele também já defendeu o Platense, e é um jogador que é um zagueiro, esse, diferente do Renan, é destro, acho que ele chega para ser reserva mesmo ali do lado direito da defesa, ele vai disputar essa segunda posição ali na defesa com o Realpe, acho, o zagueiro destro, né? A posição de zagueiro destro. O Realpe é um zagueiro que acerta muito, mas também erra muito, então por isso gera uma certa desconfiança nele em alguns jogos. Vamos ver como é que o Mônaco chega, né? É um zagueiro argentino, 20 anos, vamos ver como é que ele se adapta, mas parece ser um bom jogador. Vamos ver como é que ele evolui aqui, se ele pode ajudar o Bragantino nessa temporada que é bem longa, apertada e o Bragantino vai precisar de elenco, então eu tenho certeza que ele vai jogar. Uma hora ou outra ele vai acabar jogando. Vamos ver se ele vai bem e consegue evoluir no Bragantino. Agora eu vou passar pelas perguntas e vou começar aqui com uma pergunta do Gabriel Fontes. Ele pergunta do Enciso, se teve oferta do grupo Red Bull, se o Libertad aceitar ele vai para qual time da franquia. Bom, o Enciso, para quem não conhece, é um dos melhores jogadores paraguaios jovens, talvez, acho que é o melhor. Ele tem 18 anos. Deixa eu até conferir aqui, mas eu tenho quase certeza, ele tem 18 anos. Ele é um ponta esquerda, é segundo atacante, centroavante também, de muita velocidade, habilidade impressionante com as duas pernas, ele consegue fazer praticamente tudo com a perna esquerda e perna direita, finalizar, passar, driblar. Tem uma noção muito boa de jogo e também personalidade, né? Porque com 18 anos ele bate pênalti no Libertad, já jogou pela seleção paraguaia. Então é um jogador que está muito pronto na idade que ele está. Se ele chegasse no Bragantino, ele ia ser titular, ele tirava alguém que está jogando aí de titular, ou sei lá, na ponta esquerda, ou de segundo atacante ali, não sei. Ele chegaria para ser titular e eu acho que seria uma ótima contratação. O único problema nessa questão é que eu não tenho nenhuma informação, zero, sobre se tem o grupo Red Bull realmente interessado na contratação dele, se eles estão realmente oferecendo propostas para o Libertar e tudo. Assim, é difícil saber. Se o grupo Red Bull quer contratar ele, não sei, eu acho que talvez o primeiro time para ele jogar seria o Red Bull Bragantino, até porque ele não teria, acho que, espaço no Leipzig ou em outros, e até seria ruim para ele, talvez, ir direto para a Europa com 18 anos. Talvez ele jogasse no Bragantino mesmo. Mas é aquela coisa, eles ainda não fizeram isso, ainda não teve uma compra do grupo Red Bull para um jogador jogar aqui e depois passar para lá. Provavelmente foi o Bragantino, olhou, gostou do jogador e comprou, né? Pode ser um novo caso, mas eu não tenho informação sobre isso.
Outra pergunta aqui do Gabriel. Para quem não mora em Bragança, vale a pena ser sócio? Depende do que cada um pensa de futebol e do Bragantino, né? Se ele quer ir em todos os jogos, até vale, né? Mesmo morando fora e não morando assim tão longe, vale. Você compra, consegue ir nos jogos por um preço mais barato e vai. Agora, se você vai poucas vezes ou tudo, daí talvez eu acho que já não vale, mas aí vale para cada um. Acho que isso é uma pergunta um pouco individual, né? Uma resposta um pouco individual, porque vale do que cada um consegue fazer, consegue acompanhar o clube e gosta de acompanhar o Bragantino. Outra pergunta que tem aqui é qual a posição do Bruninho, porque ele não tem tantas oportunidades. Bom, o Bruninho, ele chega a jogar tanto de segundo atacante, mais um 10 ali, como ponta, principalmente ponta esquerda. Eu acho que ele pode ser qualquer uma dessas funções, jogador com 18 anos, ainda está evoluindo, ainda está encontrando a sua posição, né? Então, depende muito do que o time vai fazer, de como ele vai evoluir. Eu não sei exatamente o porquê que ele não tem jogado tanto, a gente não consegue acompanhar treinos e tudo assim, então não dá pra saber, ou pelo menos eu não consigo, né? É, a evolução dele nesses treinamentos, a gente acompanha mais o jogo mesmo. E acho que nos jogos o Miguel tem ido bem também, então ele tá perdendo um pouco de espaço ali pro Miguel. O Barbieri vê mais ele como um camisa 10, um segundo atacante ali, então ele tem perdido um pouco de espaço pro Miguel. Uma pergunta do João Paulo. A Red Bull pretende segurar os destaques Arthur e Ortiz até o fim da temporada? Sim, a ideia deles é manter os jogadores até o fim da temporada, mas pode vir uma proposta, sei lá, irresistível, irrecusável de algum time europeu e eles saírem. Isso tem a chance. Acho que se o time não tiver na Libertadores, a chance é até maior. Se você pegar a janela europeia e o Bragantino fora da Libertadores, pode ser até uma maneira mais fácil de vender esses jogadores, ou quer dizer, de eles aceitarem sair do clube. Mas o Bragantino acho que não pensa em vender eles por qualquer coisa, só vai vender eles por uma proposta boa e para um clube que consiga convencer os jogadores, não vai vender pouco, até porque são jogadores muito importantes, acho que são os dois melhores jogadores do Bragantino, os dois mais importantes, então realmente não vai perder o jogador assim nesse sentido. Então é isso, o Bragantino joga agora nesse domingo contra o Atlético Goianiense, é um jogo em que o Bragantino pode até usar os reservas, porque nessa semana joga contra o Goiás fora de casa pela Copa do Brasil, então tem chance do Bragantino acabar poupando alguns jogadores para esse duelo, mas acho que é um jogo que o Bragantino é um pouco favorito, mas só pouco, porque o Atlético vem de 12 jogos invicto, é um time muito perigoso em contra-ataques, é um time que faz muito jogada pelo lado do campo, ele vem pela direita ou pela esquerda, faz um cruzamento rasteiro para alguém finalizar. A maioria dos gols do Atlético é desse jeito. E eles defendem muito bem também, conseguem fechar muito bem o meio da defesa. E dos últimos 6 gols, 5 deles foram de bola parada, ou de pênalti, ou de escanteios, bolas de lado, assim. Então, é um time que se defende muito bem. E o Bragantino acho que teria que aprimorar não, apostar bem na bola parada e nesses cruzamentos que o Bragantino sabe fazer. Acho que pode ser um caminho para o Bragantino ganhar o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo complicado. Vamos ver que time que o Barbieri escala e se o Bragantino consegue fazer um bom jogo diante do Atlético Goianiense. Aqui já finalizando o vídeo, agradecer a Oregon, a Farma Souza, a Fatec e a RV, que são as patrocinadoras do canal. E avisar que semana que vem a gente está de volta. Segunda-feira tem um vídeo meu aqui analisando algum ponto do Bragantino. Na quinta tem o giro da semana. Na quinta-feira que vem o Diego tá comigo aqui. A gente fala sobre isso. O giro às vezes tem saído na sexta, na quinta, porque também depende do andamento da semana, né? Porque tem semana que tem jogo na quinta e daí fica um pouco ruim, então a gente publica na sexta. No caso dessa vez a gente vai publicar nesse sábado, mas é porque não combinou horários e eu acabei fazendo sozinho aqui. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta, falando mais sobre o Bragantino, falando mais sobre os assuntos da semana. Semana que vem tem Copa do Brasil, Bragantino estreia na competição. Daí na outra tem 2 jogos de brasileiro, depois para jogar pela Libertadores, quando enfrenta o Estudiantes. Então é isso, até o próximo The Channel. Valeu!